a gravação. Então agora está gravando. Biocélulas a combustível. Beleza. Essa noção de biocélulas a combustível é uma noção muito legal, porque ela está ligada, já é antiga até, sabe? Desde a década de 60 eles vêm fazendo isso. Desde a década de 60 eles vêm fazendo a tentativa de biocélulas a combustíveis mais eficientes, né? Mas desde a época de Volta, né? Alexander Volta, daí vem o termo voltagem, e mais propriamente de Luigi Galvani, e aí vem o termo galvânico, né? Proteção galvânica, Luigi Galvani. Luigi Galvani, ele pegava rãs, era um daqueles primeiros caras que pegava a rã, enfiava um negócio metálico na rã e descobria que de repente aquela rã, ele gerava uma eletricidade numa haste metálica, enfiava na pata da rã e a pata da rã mexia. E aí foi a partir de Luigi Galvani que a gente começou a visualizar a possibilidade da matéria biológica gerar eletricidade. Porque da mesma maneira como ele jogava eletricidade na pata, ele percebia que a pata também era capaz de irradiar pequenas correntes elétricas, né? Feitas com as pobres das rãzinhas. E a partir daí, vamos dizer assim, você tem um universo mais direcionado e pragmático na tentativa de utilizar uma matriz de energia limpa, uma matriz energética limpa, e renovável, que é o material biológico para gerar eletricidade. Tá bem? Bom, como consistiria esse processo de usar o material biológico para gerar eletricidade? Bom, primeiro deixa eu jogar isso para fora, vamos ficar só aqui. Ó. Isso aqui é uma imagem, espero que vocês estejam vendo a partir de agora. Isso aqui é uma imagem presente nos slides de biotermodinâmica da semana passada, tá bem? Mas eu resolvi reprojetá-la aqui. Isso aqui é uma célula, inclusive eles chamam de célula galvânica, né, também. É uma célula que vocês já devem ter visto, alguns de vocês, se bobear, até já fez esse experimento no ensino médio ou na graduação, na qual eu coloco dois compartimentos. Aliás, podia colocar isso aqui visto de outra forma, peraí. Eu vou abrir isso aqui no Journal, que o Journal me permite eu brincar com essa imagem. Deixa eu ver. Ei, bom, tá aqui, ótimo. Aqui eu posso fazer os meus desenhos aqui com verde. O verde vai ficar legal, tá? Você tem aqui, você tinha aqui, ó. O verde está aqui. O verde não me deixa enxergar o cursor. Deixa eu ver se o azul melhora. Melhora nada. Vou tentar vermelho vai melhorar, não é possível que vermelho. Nossa, eu não enxergo nada. Agora enxerguei o vermelho, ó, o vermelho está aqui. A ideia, essa história passa do seguinte, ó, você tem dois compartimentos aqui, tá? E aí você tem um compartimento que eu vou assinalar aqui, que é um compartimento que, se você observar, tem uma solução aqui, e essa solução ela sai de um analito que seria o ferro 3+, para ferro 2+, ou seja, se sai de 3+ para 2+, é porque ganhou um elétron, né? Diminuiu o número redox. Então isso aqui você tem um processo de redução, tá? Então, um processo de redução. Isso aqui é uma solução férrea que pode ser, por exemplo, sulfato de ferro. Então, você pode colocar aqui um sulfato de ferro e aqui você pode colocar um sulfato de cobre, por exemplo, no azul, tá bem? No cobre, se você observar, você tem o cobre+, que agora ele libera um elétron e se converte na forma dicatiônica, né? Dicatiônica do cobre. Como ele perdeu um elétron, você disse que aqui está ocorrendo um processo de oxidação. Isso aqui é lá do ensino médio, vocês devem ter livro que ensina isso daí. Aqui você tem duas placas, ele colocou como PT, que serão placas de platina, tá? Esses aqui são chamados eletrodos, então você finca esses eletrodos aqui, você finca um eletrodo aqui e aqui. Beleza? Então aqui está ocorrendo um processo de redução, ou seja, um elétron está sendo captado, né, pelo ferro e reduzindo esse ferro. Mas da onde que vem esse elétron? Se a gente observar, esse elétron ele percorre esse eletrodo aqui e ele percorre esse sistema aqui através de um voltímetro. Um voltímetro, hoje em dia você não compra voltímetro, você compra, pra você ter uma ideia, em qualquer loja de R$1,99 você vai achar multímetros pequenininhos aí de R$30, R$40.
tá? E aí você tem um multímetro aqui que ele mede uma tensão elétrica baseada nesse fluxo de elétrons. Então a gente tinha colocado que os elétrons estão vindos de cá, né? Então se os elétrons estão vindos de cá, eles têm que ter vindo de algum lugar. Pois bem, eles vêm de cá, ó, onde você tem a liberação de elétrons pela oxidação do sulfato de cobre. Então esses elétrons vêm para cá e acabam migrando a partir dessa placa. Então essa placa, ele sai de cá, vem para cá, atravessa aqui, tá? E vem para essa outra ponte. Pois bem, nesse processo, para que esse processo forme um circuito fechado, para que esse processo feche o circuito, você precisa colocar aqui o que se chama de ponte salina. A ponte salina nada mais é, tá? Nada mais é do que, por exemplo, KCl saturado 3 molar ou KCl 2%, por exemplo, tá? Tanto faz. KCl 2 molar, NaCl, você pode usar NaCl também. E aqui você pode colocar, por exemplo, se você fizer uma coisa bem assim avacaiada, você pode colocar aqui, por exemplo, um chumaço de algodão embebido aqui. Algodão embebido aqui. Ou então, você pode colocar um gel, uma agar. Agar é tipo gelatina, você bota uma gelatina aqui. Isso aqui é bastante salino. Por que isso aqui fica bastante salino, bastante concentrado? Para permitir que você tenha trocas de prótons, tá? Porque algumas dessas reações podem, por exemplo, envolver prótons. Ou na realidade, aqui no caso é simplesmente para fechar o circuito. Então isso aqui é uma chamada pilha de Daniel, né? Isso aqui é a pilha de Daniel. Acho que eu falei Galvani, falei errado. Isso aqui é chamada pilha de Daniel. E essa pilha de Daniel, ela nada mais faz do que conectar um circuito, conectar uma semicâmara, né? Uma semi-reação num processo de oxidação com uma de redução. Beleza? Pois bem. Não estou vendo nenhum bate-papo aqui, então a coisa está rolando. Pois bem, se nós passarmos agora a imaginar a possibilidade disso acontecer com materiais biológicos, o que a gente viu nessa semana? E também na semana passada, mas mais propriamente essa semana. A gente viu que tem uma coenzima chamada NAD+, essa coenzima NAD+, ela recebe 2 elétrons, recebe um próton, e se converte, vamos dizer aqui em equilíbrio, mas vamos direcionar ele mais para a direita, em NADH. Tá certo? Em NADH. Então, NADH é uma coenzima, recapitulando, derivada do anel de nicotinamida, que por sua vez é derivada da vitamina niacina, vitamina B3. Então, você precisa comer vitamina B3, que você não fabrica, para você permitir essa é a principal coenzima de oxirredução que existe nos seres vivos de um modo geral. É a NADH, mais energética, como nós vimos, né? FADH2 é um pouco menos energética. Tá bem? Bom, pois bem, esse NADH, da onde que pode vir agora esses 2 elétrons? Esses 2 elétrons, por exemplo, eles podem vir de processos oxidativos. Então você pode, por exemplo, pegar uma glicose, tá? Um material biológico aqui é a glicose, oxidar esse material oxidar a glicose, ou seja, liberar elétrons, é um processo de oxidação. A glicose está reduzida, né? Vou colocar aqui até de uma outra forma aqui, tá? Espera aí. Você pega aqui uma molécula de glicose, ixi, meu glicose ficou feio pra caramba agora. Pega essa molécula de glicose e transforma essa molécula de glicose, por exemplo, em piruvato ou lactato. Vamos colocar em lactato porque seria o aceptor final. Não. Vamos colocar em piruvato. Nem vou explicar por quê. Vamos colocar em piruvato. Nesse processo você tem a liberação de elétrons. Até de piruvato, se você quiser descer um pouco mais aqui para CO2 mais H2O. Então, recapitulando, isso aqui seria uma respiração celular. Ao passo que esse aqui seria uma fermentação, né? Uma fermentação. Mas de todo jeito você também libera aqui elétrons no sistema. Tá? Mas as biocélulas combustíveis elas são mais voltadas a processos de fermentação, mais do que de respiração celular. Tá bem? Mas seja como for, você libera aqui esses elétrons.
Se você libera esses elétrons, se você conseguir agora pegar isso daqui e jogar esses elétrons em algum sistema da maneira como foi colocado ali, né? Uma célula, um fluxo de elétrons qualquer, de repente você pode ter uma medida de potencial aqui, ó, em que você consegue detectar voltagem, potencial elétrico, né? Vamos colocar potencial elétrico. E esse potencial elétrico poderia, em princípio, né, medido em volts, ele poderia, em princípio, funcionar como uma espécie de bateria ou de pilha. Vou fazer aqui uma pilha, que é a Rayovac. Então você teria, em princípio, um material biológico que seria por um processo metabólico gerador de eletricidade. E isso vem sendo buscado já há muito tempo. Quem de vocês viu, quer dizer, eu vi na época, porque foi em 1985, mas vocês devem, alguém deve ter visto aí De Volta para o Futuro, que é aquele filme, esqueci o nome dos atores, né? Mas é um filme, eu só me lembro o nome do carro. O carro é um DeLorean, que é um carro, acho que norte-americano, um clássico. Tem até uns brasileiros malucos que andaram comprando DeLorean só por causa do filme. E nesse filme você tem um cientista maluco, eles voltam no tempo, né? Mas numa determinada cena, acho que é uma cena final desse filme, o cara abre o sistema de combustível do carro e joga ali batata frita com resto de sanduíche, com guaraná, alguma coisa assim, refrigerante, e o carro pega, sai voando. Quer dizer, é uma lógica, ainda que irônica, né? Mas é uma lógica por detrás de que a gente poderia aproveitar material biológico para gerar eletricidade. E hoje isso vem sendo buscado. Há tese de doutorado na USP que envolvem isso. A pesquisa internacional mostra esse potencial. Hoje se fala muito em nanotecnologia, né? Nanopartículas, nanotecnologias. Vocês já devem ter ouvido falar em chamados pontos quânticos, quantum dots. Aliás, a palavra quântico é aquela coisa super bonitona que todo mundo critica hoje em dia também, né? Qualquer coisinha vira quântico. Mas assim, pontos quânticos são da realidade física mesmo, da dinâmica quântica da física, como matriz energética limpa plausível, né? Em substituição a combustíveis fósseis, né? Tais como a gente evidenciou ao longo dessa semana, né? A gente colocou lá o exemplo do octano, sacarose e alguns exemplos biológicos em paralelo, o etanol também. Chazinho da hora. Mas você tem também como uma possibilidade da matriz limpa materiais passíveis de fermentação. Então, nesse sentido, a gente poderia pegar... Onde é que está a imagem? Eu apaguei, eu desliguei uma imagem. Não desliguei não. A gente poderia pegar essa célula aqui, que é uma célula em que a gente percebe a pilha de Daniel, é uma pilha capaz de gerar eletricidade, substituir esses ingredientes aí nessas câmaras e verificar como isso poderia ser feito. Pois bem, isso é feito, tá? Isso é feito da seguinte forma, cadê o outro? Tá aqui, o Shorn, biocélulas a combustível. Inclusive, se você quiser ver na literatura coisas a respeito, porque isso tem muito a ver com biotecnologia, isso é chamado de Microbial Fuel Cell, tá? MFC. Então, por que microbial? Porque o organismo que você vai colocar ali para produzir o processo fermentativo não vai ser o teu braço, vai ser um material, por exemplo, de compostagem. Tá? Tem muito a ver com a área de vocês isso. Em compostagem, você tem uma degradação de material biológico para conversão de espécies químicas gasosas, por exemplo, nos quais nada impediria de eu aproveitar a eletricidade. E isso existe, tanto é assim que tem uma fazenda, eu não sei se fica na fronteira do Canadá, cujo produto do detrito eliminado dos animais, ele é utilizado em processo de compostagem para alimentar a energia elétrica da própria fazenda. E há outros exemplos, acho que inclusive exemplos nacionais, não precisa ir para o Canadá para ver isso. Tá? Mas ainda é uma pesquisa, vamos dizer assim, um pouco delicada hoje em dia, porque a quantidade de energia que você consegue render nesses processos, ela ainda não está colocando um automóvel em movimento como a energia limpa elétrica está fazendo com o Tesla, né? Por exemplo, com a fábrica Tesla ou com os carros elétricos da Google, por exemplo. Mas ela gera uma energia, então é o que se chama hoje em dia de prova de conceito.
né? Do inglês Proof of Concept. A prova de conceito é assim, eu tenho alguma coisa que eu sei que funciona, e eu sei que funciona bem, mas ela ainda não adquire a relação de custo e o benefício necessário. Então eu preciso miniaturizar, eu preciso trocar alguns itens que fazem aquele sistema funcionar, eu preciso baratear. O primeiro carro elétrico, quando ele foi lançado comercialmente, ele custava uma fortuna. Hoje já não custa tão caro assim, né? E a tendência é de baratear cada vez mais. As biocélulas em combustíveis entram mais ou menos nesse aspecto, de você ter um sistema que possa ser utilizado, que ainda hoje não é um sistema que pode, por exemplo, carregar uma bateria de celular. Uma bateria de celular ela é carregada com uma conversão da energia alternada, da corrente alternada da tomada, para uma corrente contínua da ordem de 5 volts. Né? 5 volts ainda você não consegue gerar com sistemas simples, mas você consegue fazer como se faz em pilha. Se você observar, pilha já não é uma coisa que tende a ser até mais do nosso passado que do nosso futuro, né? Mas quando você lembrar, por exemplo, se você lembrar de carrinho controle remoto, ou você lembrar de algum outro dispositivo, quanto mais ele precisar de energia, quanto mais esses dispositivos ou brinquedos de criança necessitam de energia elétrica, maior o número de pilhas que você coloca, ou maior o número de baterias que você coloca, aquelas pastilhazinhas também, não é isso? Beleza. Mesma coisa para biocélulas a combustível. Mesma coisa para outras formas limpas de matrizes energéticas também. Você coloca esses processos em série. Você pode ver que se você pegar o controle remoto da sua televisão e abrir, tem 2 pilhazinhas normalmente. Né? E essas 2 pilhazinhas estão ligadas em série. Por quê? Porque uma pilha tem 1,5 volt, a outra pilha tem 1,5 volt, ligadas em série, elas geram 3 volts. Você tem dispositivos de 4 pilhas para alimentar 4 vezes 1,5, 6 volts, e por aí vai. Né? As biocélulas a combustível, elas geram hoje, uma biocélula a combustível simples, ela gera pouca energia. Mas eu estou falando dessas coisas, não estou nem mostrando como é que é a célula, né? Como é que ela seria. Então vamos lá. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa. Não, então siga. A gente tem, mais uma vez, a imagem da pilha de Daniel. Nós vamos transformar agora essa imagem da pilha de Daniel numa possível biocélula combustível. Como? Da seguinte forma. Vamos colocar 2 compartimentos aqui. Da mesma forma como foi feito lá, tá? Vamos colocar um outro compartimento aqui, da mesma forma. Vou até fazer esses compartimentos. Não, pode ser desse tamanho também. Ah, não, fazer maior. Fazer maior que aí eu consigo desenhar melhor. Consigo escrever, na verdade, melhor, né? Então você tem aqui um compartimento, agora ficou gordão, e aqui você tem outro compartimento, tá bem? Bom, então nós temos 2 compartimentos aqui. Esses compartimentos, eles terão soluções aqui, né? Então vou ter uma solução aqui qualquer. E eles estarão ligados por uma ponte salina. Então eu coloco uma ponte salina aqui, tá bem? Coloquei minha ponte salina aqui. Tá aqui. Então essa ponte salina eu posso muito bem fazê-la, como eu disse, experimentalmente. Eu posso colocar aqui um agar 3% embebido em KCl saturado, KCl 3 molar. Tá bem? Tranquilo. Então eu tenho uma comunicação eletroquímica, ou melhor, uma comunicação de eletrólitos entre o que está aqui à esquerda e entre o que está aqui à direita. Pelo menos a minha esquerda e a minha direita. Não sei como é que está para vocês. Aí eu venho aqui e coloco uma célula. Na realidade eu vou colocar um punhado delas, né? Coloco uma levedura de padaria, por exemplo, que é muito comum, ou colocam, como algumas pesquisas, até que envolve a Petrobras, eu já vi, mas algumas pesquisas que envolvem bactérias que são conhecidamente geradoras de corrente elétrica, tá? Como bactéria Bacilo sulfonovibrians, como é que é? Sulfonovibrians, uma coisa assim. São bactérias que contêm enxofre ou contêm ferro na sua composição, e isso facilita a transferência de corrente elétrica. Bom, essa bactéria então, ou essa levedura aqui, ela vai produzir aqui na ADH.
certo? Vai produzir aqui NADH, vai produzir aqui FADH2. Esses materiais, NADH, FADH2, eles são oxidados. Então tudo bem, vou colocar aqui NAD+, vai. Eles são oxidados. Nesse processo de oxidação, esses elétrons que são perdidos de cá, FADH2 fica só FAD, né? Esses processos, esses elétrons que são gerados a partir daqui, se eles não forem captados por algum sistema, eles são perdidos. Então, um sistema que eu posso pegar aqui eu acabei me sacaneando, pena que eu não consigo. Tudo bem, agora já foi. Eu coloco aqui um eletrodo. Normalmente, se você tiver muito dinheiro, você pode colocar um eletrodo de platina, mas nada impede você colocar um eletrodo de carbono. O eletrodo de carbono pode muito bem ser um grafite. Esse grafite pode ser um grafite sigma, caríssimo, 99% de pureza da forma em camadas do carbono, né? Que é chamado carbono vítreo. Ou então você utiliza um grafite até de lapiseira. Principalmente se você for dar uma aula prática. Grafite de lapiseira. Então, esses elétrons, eles podem... Existe uma chance desses elétrons que vêm de cá ser captados por esse eletrodo. Uma vez captados por esse eletrodo pode estar ligado. Você liga aqui ele a um circuito medidor, né? E coloca esse circuito aqui de tal maneira que esse elétron seja disperso num segundo eletrodo na solução, tá bem? Seja disperso o eletrodo na solução. Bom, então aqui, ó, se a gente observar, a gente tem uma câmara na qual eu gero elétrons, tá bom? Então isso é chamado de câmara, vamos colocar aqui de anodo, ou câmara anódica. Isso aqui é um anodo, tá? É onde eu tenho a liberação do elétron, tá? Onde o elétron está sendo gerado. Por conseguinte, e por alusão à pilha de Daniel, no outro compartimento eu tenho um compartimento catódico, eu tenho catodo. Tenho uma câmara catódica, ou compartimento catódico ou catodo. Eles estão separados aqui por essa pontezinha. Bom, ocorre que eu não consigo fechar esse circuito na sua plenitude, porque esses elétrons aqui, eles têm que ir para algum lugar. Esses elétrons aqui têm que ir para algum lugar, eles não podem ficar soltos aqui, ok? Uma vez que eles não podem ficar soltos, eu posso fazer algumas coisas com esses elétrons. Eu posso, por exemplo, pegar oxigênio... Opa! Mais fácil apagar por aqui, né? Eu posso, por exemplo, pegar o oxigênio... Nossa, a mão ainda está dura aqui. Eu posso, por exemplo, pegar o oxigênio e utilizar esses elétrons para converter isso aqui em água. Aí eu fechei o circuito, tá bem? Essa é uma substância que eu posso pegar. Lembrar que o oxigênio é um oxidante forte. Esse oxigênio pode se combinar a dois elétrons, ou 2 mols de elétrons, formando água. Então eu fechei o circuito. E aqui eu tenho a geração de uma pequena eletricidade, né, de um potencial elétrico qualquer. Bom, como eu disse, esses elétrons aqui, eles vão ter que alcançar aqui esse eletrodo. E a gente sabe que elétron tem um comportamento dual onda-partícula, o que significa que o elétron não alcança as coisas, né? Se você enfiar o dedo na tomada, você vai ver que o compartimento dual onda-partícula vai para o brejo. Tu vai tomar um tremendo choque. Mas, conceitualmente, do ponto de vista da física, esse elétron não poderia ficar solto por aí. Então, uma das coisas que as pessoas fazem para que esse elétron não fique solto é colocar esse elétron em contato com um medidor, com um mediador, tá certo? Não com um medidor, mas com um mediador, que é uma substância que vai interagir melhor com o sistema. Opa, aqui está o elétron, né? Vai interagir melhor com o sistema. Então, vamos colocar aqui um mediador, ó, mediador. Vou colocar MED, ele não vai caber, né? Não, vai caber sim, ó, mediador. Eu coloco aqui com esse mediador agora ele vai ficar um mediador ligado a esse elétron, e esse mediador agora, esse sim, como ele é uma substância química,
ele pode se aproximar aqui da base desse eletrodo e transferir esse elétron para esse eletrodo, se os potenciais elétricos envolvidos o permitirem. Bom, um exemplo clássico desse mediador é algo que vocês já ouviram falar, é o azul de metileno. Azul de metileno. Vocês já ouviram falar no azul de metileno, experiências com azul de metileno? O azul de metileno, se você pegar o azul de metileno, ele é azul. Mas se você misturar ele com leveduras de padaria, fechar ele num tubo de ensaio, chacoalhar e ficar olhando, você vai ver que aquela coloração azul ela vai desaparecendo. Por que ela vai desaparecendo? Porque a levedura ela vai consumindo o material, a fonte de combustível ali, vai gerando esses elétrons vão reduzindo o azul de metileno, e o azul de metileno sai de uma coloração azulada por uma coloração neutra, incolor, tá certo? Fica até um pouco esbranquiçado até na prática. Então isso aqui é um processo que existe, de fato, e você consegue gerar energia elétrica a partir daí. O que eles fazem normalmente é substituir essa ponte salina por uma membrana. Isso é uma coisa que se faz muito. Então substitui a ponte salina aqui por uma membrana. E essa membrana é uma membrana, normalmente uma membrana catiônica. Troca cátions, tá? Essa membrana catiônica comercial, um exemplo dela, leva o nome de náfion. Se não me engano, o náfion é produzido pela... Esqueci. É produzido pela... É a mesma empresa que faz o PTFE. DuPont. Se não me engano, o náfion é produzido pela DuPont. Se não me engano. Quando eu falo produzido, não é porque ele é produzido do ponto de vista comercial. Ele tem a patente, se não me engano, é da DuPont, o náfion. E o náfion é um politetrafluor, não sei das quantas, porque como ele tem flúor, tem carga negativa, e ele é capaz de pegar o H+, porque esse circuito biológico aqui, ele precisa ser fechado com essa ponte salina ou com essa membrana aqui, simplesmente porque quando a gente viu, né, esse NADH aqui, quando ele é oxidado, ele libera elétrons, mas ele libera também H+. E esses H+, aqui em grande quantidade, em grande teor, esses H+, eles migram por dentro dessa ponte salina, equilibrando-se no outro compartimento. Se não, vejamos, você não pode simplesmente gerar H+, e esperar que você acidifique algum outro lugar. Esses H+, se você acidificar demais aqui, você perde, vamos dizer, o equilíbrio elétrico, a comunicação elétrica entre o anodo e o catodo. Então, você precisa equilibrar esses teores de tal maneira que o que for produzido aqui em excesso, equilibre no anodo, equilibre-se no catodo, tá bem? E aí você tem então um processo como tal. Da mesma maneira aqui, ó, essas membranas catiônicas, elas pegam o H+, que é produzido no anodo, e equilibram esse H+, que é produzido no catodo, tá certo? Em substituição. O restante do processo é o mesmo. Você tem dois eletrodos aqui conectados a um sistema medidor, mas que podem ser aproveitados, vamos dizer assim, podem ser aproveitados de outra forma. Isso é o princípio de uma célula a biocombustível. Agora, chamar atenção nesse princípio da biocélula combustível, que a humanidade nada mais fez do que copiar o que as células já fazem há mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás. A gente está vendo, né, durante essa semana a introdução ao metabolismo. E se você resgatar lá a sua graduação, a gente tem 10 minutos a 15 minutos antes de fechar aqui, antes de acabar o tempo, tá? Se você resgatar lá da sua graduação, você vai ver que tinha um negócio chamado respiração celular, né? Na qual você tem a glicose, essa glicose se oxida, liberando 6CO2 mais 6H2O, a gente está vendo isso aí nessa semana. Isso libera 24 elétrons, lembra disso? E libera 24 prótons.
Isso aqui não é do ensino médio, não. Isso aqui é que a gente colocou essa semana nas videoaulas. Então, esse é um processo de respiração celular. Respiração celular a partir da fonte de carbono como a glicose. Tá bem? Pois bem, esse processo na mitocôndria, ou seja, a respiração celular na mitocôndria, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui mais ou menos com uma mitocôndria, tá bem? Nós não tivemos, talvez você lembre lá da graduação, a tal da respiração celular, oxidação fosforilativa. Então vamos dizer que isso aqui é uma mitocôndria, né? Mitocôndria, beleza? Você tinha um sistema de proteínas colocadas na membrana interna da mitocôndria, e esse sistema de proteínas é chamado de cadeia respiratória. Essas proteínas, elas pegavam o material que estava aqui no caso não seria glicose, seria um outro material, mas vamos manter o exemplo como se fosse uma glicose. Ah, mas não é uma glicose, então não tem como falar que é uma glicose, correto? Então vamos pegar aqui um piruvato. Pega um piruvato. Pega o piruvato que está aqui. Esse piruvato ele acaba produzindo CO2, né, no processo metabólico, beleza? E acaba produzindo elétrons e acaba produzindo H+. Esses elétrons e esses H+, eles acabam sendo incorporados em substâncias. Vou melhor começar a mudar de cor aqui, né, cara? Começar a mudar de cor aqui, senão vai ficar complicado. Eles acabam produzindo, por exemplo, eles são incorporados em moléculas tais como o NADH. E o NADH, agora foi. E o NADH, ele acaba interagindo com essas proteínas da cadeia respiratória. Não sei se você vai lembrar. E ao fazer isso é muito do doido. Ao fazer isso, ele acaba liberando elétrons. E esses elétrons vão sendo transportados ao longo da cadeia, até que chega numa determinada proteína. Eu vou chamar essa proteína aqui especificamente de ATP sintase, que é aquela que sintetiza moléculas de ATP, tá? Que é aquela que sintetiza moléculas de ATP, que tem os elétrons, mas na oxidação do NADH, como a gente está vendo, você também tem a liberação de prótons. E esses prótons também acabam sendo migrados entre a matriz mitocondrial e o espaço entre membranas. Num determinado momento, esses prótons retornam do espaço entre membranas. Eles retornam através de um canal dessa ATP sintase, que juntamente com elétrons, agora o bicho está ficando colorido, tá? Que juntamente isso aqui se liga com ADP, ficou em branco, né? Não, era para ter ficado em amarelo. Estava amarelo, eu que não enxerguei, ó. Isso aqui se combina com ADP, isso aqui se combina com elétrons e forma o famoso ATP. Então isso aqui é, a grossíssimo modo, a respiração celular a partir do piruvato que estava na célula, ali no citoplasma, foi internalizado para dentro da mitocôndria e no processo de respiração celular ele acabou sendo oxidado. Pois bem, o H+ aí está sendo utilizado para fazer água e o elétron aí está sendo utilizado para fazer a cadeia respiratória funcionar, né? E também para fazer a água. A partir do momento que a água, né? A gente tem essa relação aqui, vou colocar essa relação em amarelo aqui também, tá? Vai ficar meio confuso aqui, mas vou colocar. 1,5 de O2, que é gasoso, tá? Recebe 2H+ e se transforma, mais 2 elétrons, né? Opa! Nós vimos isso durante essa semana também. Isso aqui gera água. Então veja, o que está em amarelo aqui, ó, é exatamente o que está aqui embaixo, ó. É onde você tem o oxigênio combinando com elétrons que estão vindo de um outro compartimento. Se não vejamos a mitocôndria, os elétrons estão vindo da onde? Estão vindo do compartimento entre membranas, né? Aqui você está produzindo esses elétrons a partir da oxidação aqui, quer dizer, esses elétrons eles estão caminhando ao longo da membrana interna da cadeia respiratória.
enquanto os prótons estão sendo gerados aqui no espaço entre membranas, essa pressão de prótons aumenta demais e ela migra através da ATP sintase de volta à matriz mitocondrial. Não sei se você lembra um negócio chamado de hipótese quimio-osmótica. Químio porque está envolvendo isso, e osmótica porque você tem muito H+ no compartimento e pouco H+ na matriz. Aí essa pressão de prótons no espaço entre membranas faz com que eles retornem à matriz. Se não, vejamos, biocélula combustível, excesso de prótons aqui migram pela ponte salina ou pela membrana de Nafion, sei lá, para o outro compartimento. E aí você tem a formação. Então veja que aqui, como eu falo que a humanidade se espelhou, aqui você tem no espaço entre membranas o anodo, que é onde esses elétrons e esses prótons acabam se membrando, e aqui você tem o cátodo. Quer dizer, de fato, o elétron é gerado na oxidação do piruvato que ocorre na matriz. Só que rapidamente esse elétron ele não fica solto, ele é captado pelo NADH. Tá? Ele é captado por NADH, por FADH2 e entregue às proteínas da cadeia respiratória. Então, hoje não é uma aula de cadeia respiratória, obviamente, tá certo? Era simplesmente, eu aloquei isso para colocar, porque isso os livros não mostram, nem artigos científicos mostram até, que uma célula biocombustível nada mais é do que uma imitação barata do que a natureza já faz desde da invenção do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs tem mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás. Que é quando você reduziu, Você reduziu 3 bilhões de anos e meio atrás. Que é quando você reduziu os teores de enxofre na atmosfera e começaram a surgir teores de dióxido de monóxido, começaram a surgir os teores de oxigênio por arqueobactérias fotossintetizantes. O ciclo de Krebs em bactérias fotossintetizantes arcaicas, ele ocorre na membrana dela, ela não tem mitocôndria, ela não tem núcleo. Ela ocorre, ela não tem mitocôndria, ocorre na membrana. Organismos muito arcaicos, muito primitivos, células muito primitivas, desenvolvem todo aquele ciclo de Krebs que a gente faz na mitocôndria, eles fazem na membrana. Tá? Então, de certa maneira, a gente imitou esses processos, tá certo? Eu vou salvar isso daqui antes que eu me perca, porque senão eu posso me perder. Aliás, é melhor eu salvar isso daqui como biocélula combustível e exemplificar para vocês, antes que termine o nosso tempo, isso, vamos dizer, em publicações, tá? Então, o que a gente está colocando, tá? Isso aqui é uma publicação do nosso grupo aqui, tá bem? É uma biocélula combustível. Então, a gente está colocando isso, quer dizer, você tem esses dois compartimentos, num desses compartimentos você tem uma substância que vai receber o elétron. No caso aqui está em amarelo de propósito, porque essa substância, deixa eu voltar aqui na ilustração, essa substância que eu coloquei aqui nesse compartimento como sendo, vou colocar até uma outra cor para ficar bem doidão aqui, ó. Vou colocar um verde escuro. Nossa, será que eu consigo? Eu nem enxergo nada do verde escuro, é melhor manter em amarelo e ficar pianinho, né? Pelo menos o amarelo eu enxergo. Aqui, ó. Isso aqui pode ser um meio de O2, mas também pode ser uma espécie química chamada FeCN6 oxidado, que de repente ele recebe elétrons e se transforma numa espécie chamada FeCN6 reduzida. Isso aqui é o chamado ferrocianeto de potássio, ou melhor dizendo, hexacianoferrato, tá? Ferrato. É uma substância amarela, não coloquei amarelo aqui à toa, que você consegue colocar você consegue colocar aqui no compartimento catódico. Então isso aqui é um exemplo tá, de um artigo em que a gente utilizou aí levedura de padaria só para fazer uns testes, e a gente verificou, ó que bonitinho que fica aqui, ó. Aqui você tem o azul de metileno dentro de um compartimento. Veja que é uma coisa muito simples, dá para você fazer aulas práticas com isso daqui, a gente faz. E aqui você tem o ferrocianeto e a ponte salina aqui em azul, tá vendo? A ponte salina passa aqui em azul. Isso daqui é grafite 2 milímetros, comprado na papelaria do lado da Unifal, para você ter uma ideia. Tá? Isso aqui é ligado a um medidor de tensão, no caso um multímetro, tá bom?
E aqui você consegue, pela chamada lei de Ohm, você consegue obter determinadas relações de potencial elétrico. Para você ter uma ideia de como que a energia é gerada aqui, ó, como não, quanto, ó, a energia foi gerada aqui ao longo do tempo, 40 minutos aproximadamente, em torno de mais ou menos meio volt, no máximo meio volt, tá? E é mais ou menos isso, pena que aqui não dá tempo para a gente fazer o equacionamento devido, quer dizer, até dá tempo, né? Se der tempo até eu faço, apesar que eu sei que vocês não gostam muito de equação química, ainda mais de balanceamento de equação eletroquímica, mas a gente consegue, por exemplo, pegar o potencial padrão do oxigênio, o potencial padrão do NADH, o potencial padrão do azul de metileno, e a gente consegue equacionar isso de tal forma a ter uma previsão máxima de potencial elétrico gerado. E coincidentemente a gente chega aí a mais ou menos 0,6 volts. Tá? Então, por mol de substâncias é em torno de 0,6 volts. Quer dizer, uma pilha comum tem 1,5 volt, né? Daí você vê a necessidade de se melhorar esse tipo de tecnologia. Né? O emprego disso do ponto de vista prático, por exemplo, pode ser colocado quando você utiliza um material de fermentação. Não sei se já ouviu falar em kefir, deixa eu ver se vocês estão plugados aqui. Não sei se você já ouviu falar em kefir. Kefir a dona de casa utiliza muito no leite como uma substância probiótica para produzir uma bebida ácida que é muito prazerosa, uma bebida ácida que é muito prazerosa e que está bastante relacionada a efeitos benéficos no organismo. Em várias circunstâncias, ele é um imunomodulador, ele reduz um pouco a glicose sanguínea, sabe-se que ele é um eficaz antimicrobiano. Por quê? Porque a dona de casa pega os grãos de kefir e não coloca numa capela de fluxo laminar a classificação CB2, não. Ela simplesmente pega, coloca num pote de maionese limpo lá e nem fecha, ela deixa com um paninho em cima para você ter a troca gasosa ali, principalmente a produção de CO2 desse kefir. E, no entanto, ele não contamina, e ela usa isso aí durante meses e não contamina. Tá? Por quê? Porque há uma produção de antimicinas ou uma produção de antibactericinas que é muito privilegiada no kefir, que é utilizado, inclusive, a partir do seu consumo também. Tá? Então, aqui a gente utilizou um trabalho para tentar aproveitar o kefir como uma fonte potencial. E, nesse sentido, só para finalizar, que já são 10h53, se sumir do ar, então você já sabe, né? Eu vou mandar para vocês um novo convite rápido, vocês entram para a gente entrar na segunda parte dessa videoconferência em cima de exercícios de metabolismo. Tá? Mas basicamente você tem como resultados aqui, esses resultados que são, talvez você não consiga visualizar isso direito, mas são resultados baseados numa relação, vou voltar para aquela apresentação lá para não me perder, essa daqui, ó. Não vai caber, vai? Não vai. Então é melhor criar outro, concorda? Concordo. Então vamos criar outro. Abre, salva e depois abre esse daqui, ó. Vou mostrar rapidinho como é que isso é normalmente calculado. Nem vai dar tempo de dar nome, creio eu. Ih, foi embora. Acabou. Reunião encerrada. A reunião terminou. Ok, então a gente faz o seguinte. Reunião, primeira